e os amigos que nos assistem com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Motivo de alegria, irmãos, estarmos reunidos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, amém? Senhor da glória, em nome de Jesus, te exaltamos, bendizemos, glorificamos. Nos colocamos agora em Tua presença, Senhor, pedindo a Deus que o Senhor nos ajude para que possamos compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, que esses próximos minutos sejam, Senhor, consagrados completamente a Ti, para que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam em Tua presença. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor. Sem a Tua presença, nós não podemos fazer nada, Senhor. Deus, adentra os lares, as vidas, transforma, Senhor, que haja neste dia transformação, renovação, Senhor. Ó Deus, para que o Teu propósito seja cumprido, Senhor, no meio do Teu povo e nós possamos, Senhor, exaltar e bendizer o Teu nome por todas as obras que o Senhor tem realizado. Nós te exaltamos, glorificamos e pedimos, Senhor, fica conosco, Pai. Assim nós oramos, entregamos diante de Ti a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia, somos meros homens, Senhor, Senhor, o efêmero, tentando contatar com o eterno. E nós sabemos que há da Tua parte, Senhor, essa iniciativa, Senhor, essa vontade em contatar com as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu poder. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Continuaremos a nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Maranata. Amém? Nós estamos falando a respeito da segunda vinda do Senhor e hoje caminharemos mais um pouco, irmãos. Nosso texto base é Filipenses 3, do 20 ao 21, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si também todas as coisas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Glória a Deus, essa é a razão da nossa esperança, irmãos. E é a respeito dessa esperança que nós temos falado, que nós temos discorrido, buscando no Senhor esse aperfeiçoamento para que nós estejamos preparados para a sua vinda e não sejamos pegos de surpresa em seu retorno, irmãos. A aula de hoje é a aula de número 4 e o título dela é Sobe Aqui. Então, a aula de número 4 tem como título Sobe Aqui. E o texto que nós utilizaremos hoje, que deu título a essa aula, é Apocalipse 4, 1, 2 e 3. Apocalipse 4, 1, 2 e 3. Que diz assim, irmãos: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então, aqui em Apocalipse 4, irmãos,
do 1 ao 3, o que nós vemos a respeito, né, dessa linha cronológica que temos traçado? Temos traçado não, que temos apenas mostrado. É a linha cronológica que está na revelação, na palavra de Deus, irmãos. Quando o Senhor diz a João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, na última aula, nós falamos a respeito da apostasia. Nós mostramos que Apocalipse 2 e 3, quando o Senhor escreve, né, ou envia aquelas cartas às igrejas da Ásia, também um paralelo em relação à história da igreja ao longo dos séculos. E a última igreja é a de Laodiceia, que representa a apostasia que temos vivido nestes últimos tempos. Então, no 4, o 4, obviamente, é subsequente ao capítulo 3 e ao final do capítulo 3, onde, lá no finalzinho, é falado, né, a igreja de Laodiceia é exortada a respeito da apostasia. E aí o Senhor diz assim a João, na verdade João escreve, depois destas coisas, olhei. Então, cronologicamente, o que nós estamos vendo aqui, de acordo com a revelação, acontece logo após aquela carta à igreja de Laodiceia. E aí, essa voz diz o que a João? Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Isso aqui é importantíssimo, irmãos, porque de alguma maneira nos ajuda a compreender o livro de Apocalipse. Nós muitas vezes, né, principalmente quando somos novos convertidos, os jovens, os adolescentes têm muitas dúvidas em relação ao livro de Apocalipse. Isso aqui ajuda a tranquilizar o nosso coração, sabendo primeiramente isso, que a partir de Apocalipse 4, a igreja estará no céu, irmãos. A partir de Apocalipse 4, a igreja estará nos céus. Daí, como ficaria uma macro divisão, né, cronológica do livro de Apocalipse? Então, o que os irmãos veem aí na tela? Apocalipse 1 é a introdução. O Senhor se revela a João, ele compreende com quem ele estava falando. Em Apocalipse 2 e 3, são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 4 e 5 é a igreja no céu, e nós falaremos um pouco mais adiante. Apocalipse 6 a 18 trata a tribulação e a grande tribulação, irmãos. Há alguns lampejos, né, alguns momentos em que retrata a igreja no céu também, aquelas experiências que João teve, é certo isso, mas 95% do texto de Apocalipse 6 a 18 trata o que estará acontecendo na terra durante a tribulação e a grande tribulação. Repito, durante esse período a igreja estará no céu, irmãos. A igreja não passa pela tribulação nem pela grande tribulação. E eu vou explicar por quê. Apocalipse 19 fala a respeito da vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, milênio e juízo final. Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra. Então a igreja aparece de uma forma mais ativa no capítulo 4 e 5. Depois voltará a aparecer de uma forma ativa em Apocalipse 19, no retorno do Senhor. Nós voltaremos para guerrear com o Senhor e vencer a besta e o falso profeta, irmãos. E por que, né? A igreja não passa pela tribulação e grande tribulação. Não tem mais acerto de contas do Senhor em relação à igreja. Os nossos pecados foram pagos na cruz. Todos eles, irmãos. Não há mais julgamento pelos nossos pecados. Não há mais acerto de contas relacionado ao nosso pecado. Eu estou falando a respeito da igreja mística, a verdadeira igreja. Aqueles que são verdadeiramente salvos, tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor de toda língua, tribo e nação. Então essa igreja não passa pela tribulação e grande tribulação. Ela será arrebatada ou ressurreta, ressuscitará
encontrando-se com o Senhor nos ares, e enquanto estará com o Senhor nos ares, e durante esse período iniciará o julgamento pelas obras, daí não é um julgamento para a condenação, é um julgamento a respeito daquilo que nós fizemos, onde receberemos a nossa coroa, as nossas coroas. Enquanto a igreja estiver no céu, haverá sobre a terra grande tribulação e grande tribulação. Esse momento de tribulação e grande tribulação é o momento de acerto de contas do Senhor com os judeus no primeiro momento e depois com os ímpios. Na verdade, para os ímpios é apenas o início do julgamento. Para os judeus é um acerto de contas e, num determinado momento, o Senhor também recolhe esse remanescente e toma para si. Amém? Conforme nós aprendemos em Romanos, através dos escritos de Paulo. Então, por que que em Apocalipse 4 a igreja está no céu? Nós vamos abrir então Apocalipse 4, vamos ler do 4 ao 11. Apocalipse 4, do 4 ao 11, irmãos. Diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tinha sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal o rosto como de homem. Tinha um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, Apocalipse 4, do 4 ao 11. Esse texto mostra algumas coisas importantes para nós entendermos, né, essa representação da igreja no céu, irmãos. Então, quando ele escreve, né, a respeito do que ele viu, relatando 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Esses 24 anciãos representam os 12 apóstolos de Cristo e os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, representando aí a igreja na sua totalidade, seja ela de origem grega ou gentílica, seja ela de origem judaica, hebraica. Então, esses 24 anciãos vestidos de vestes brancas representam a igreja em sua completude. Então, na igreja mística não há divisão entre gentio e judeu. Como está em Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz e de ambos os povos ele fez um, derrubando a parede de separação que havia no meio. Então, no que diz respeito à igreja do Senhor, a igreja mística, não há mais separação entre judeu e gentio. Então, não há mais, né, essa distinção. Somos todos um só corpo. E aí ele vem falando até o momento que ele fala a respeito dos 4 animais. Então, o primeiro animal era um leão, que simboliza o Evangelho de Mateus, ressaltando aí essa questão judaica das genealogias, né? E Mateus era da tribo de Levi, né? Que é algo interessante também. O segundo animal era semelhante a um bezerro,
representa o Evangelho de Marcos, onde nós vemos ali o Cristo sofredor sendo conduzido como um bezerro ao matadouro. Terceiro animal, o rosto como de um homem, que representa Lucas, o Evangelho de Lucas, que foi escrito por um médico, né? Um grego convertido, mas essa questão do homem, da humanidade representando ou sendo representada na pessoa de Lucas, e o quarto animal semelhante a uma águia voando, que não precisamos explicar, irmãos, que é João, e nós ao lermos o Evangelho de João, nós compreendemos que realmente é uma visão do alto. Então o que nós vemos aqui? O Evangelho de Jesus Cristo. Então essa nova aliança, né, está no céu, ou seja, essa nova aliança que deu origem à igreja está no céu. Os 24 anciãos representando os apóstolos, os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, né, aqueles que formam, né, os judeus convertidos e os gentios convertidos formando a igreja estão no céu. E esse evangelho no céu representa, de fato, a presença da igreja ali. E esse evangelho, nós vemos que é o evangelho porque mais abaixo ele diz, né? E os quatro animais tinham 6 asas, estavam cheios de olhos e não descansam de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não há descanso. Em todo o momento o evangelho é anunciado, é pregado no mundo, dizendo que o Senhor é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, nesse momento, a igreja estará no céu. Aqui nós abrimos um parênteses, irmãos. Daí, vamos guardar então essa informação por enquanto. Então, em Apocalipse 4, a igreja já estará no céu. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado para não nos perdermos, né? E aí ficar algo que é difícil de entender. Então, até aqui nós compreendemos, a igreja estará no céu, a partir de Apocalipse 4. Como será o retorno do Senhor, né? Nós sabemos que a vinda do Senhor, no primeiro momento, se dividirá em 2 partes. Falará ou tratará a ressurreição dos que morreram em Cristo, no primeiro momento, e, após isso, no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. A igreja mística e composta por aqueles que estiverem vivos. Mas é importante nós compreendermos, e aí aqui eu ressalto, abro um parênteses, para nós compreendermos como era o mundo espiritual antes da primeira vinda de Cristo, irmãos. Primeira vinda de Cristo. Como era esse mundo espiritual. Então nós fizemos aqui um esboço para que nos ajude a explicar. Então nós temos aí, conforme os irmãos veem na tela, na parte superior o céu, ou aqui nós chamamos de terceiro céu, porque depois é onde nós vemos que acontecerá os eventos futuros. Temos a superfície da terra, nesse marrom mais claro. Marrom mais escuro, irmãos, é o Hades ou Sheol. O Hades é grego, a palavra no grego, Sheol no hebraico, que representam a mesma coisa, irmãos. Então, vamos começar com essa divisão, né? Então, a respeito de Hades e Sheol, vamos fundamentar o que estamos explicando na palavra de Deus. Jó 17, do 13 ao 16, diz assim: Se eu olhar a sepultura como a minha casa, e nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Ou Atos 2:27, que diz: Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Sheol ou Hades são a mesma coisa, irmãos. Sheol e Hades representam o mesmo local. Era o local dos mortos, de todos os mortos, antes da primeira vinda do Senhor. Então, quando todos os homens morriam,
A alma deles, né, o corpo ia para a sepultura e a alma deles ia para esse local chamado Sheol ou Hades, em 100% dos casos. Amém? Ainda é importante nós vermos isso aqui que eu estou mostrando, porque lá quando formos falar a respeito do julgamento, né, do grande trono branco, que é o último julgamento a ser feito, falaremos a respeito dos julgamentos também nas próximas aulas. Então, é importante nós mostrarmos isso aqui para falarmos a respeito de todas as criaturas que participarão desse julgamento. Então, dentro, né, do Hades, há um compartimento chamado Tártaro, que na Bíblia dos Irmãos, lá em 2 Pedro 2:4, é traduzido por inferno. Mas não é um inferno propriamente dito, porque este ainda não foi inaugurado. Então, e lá no original está Tártaro, amém? O que está nesse Tártaro? O que acontece aí, né? O que nós temos aí? Nós temos nesse Tártaro a presença dos anjos que foram aprisionados pelo Senhor por não terem guardado a sua habitação ou a sua santidade, né? Então, 2 Pedro 2:4 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, aí na Bíblia dos Irmãos, onde está inferno? No grego é Tártaro. E Tártaro é o mais profundo, ou o local mais profundo do Hades, que é o local dos mortos, né? E também Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, só estou colocando essa questão dos anjos também, o local onde eles estão agora, os anjos caídos, para lá no futuro, né, no futuro tão próximo agora, irmãos, nós falaremos a respeito do julgamento do trono branco, o grande julgamento. E aí esses anjos serão chamados também para serem julgados. Então, esse mundo dos mortos, antes da primeira vinda de Cristo, como era, irmãos? Então, nós temos aí no centro, né? Então, todas as figuras que falamos até agora permanecem na tela. Já falamos, né, do Tártaro, já falamos do Hades e do Sheol. Mas o que acontece com o ser humano, né? O que acontecia com o ser humano? Então, no Hades, que é esse marrom mais escuro, aí eu vou falando para os irmãos, como eu não posso apontar, eu vou falando as cores. Nesse marrom mais escuro, que é o Hades, além do grande abismo, né, existiam dois compartimentos, ou dois locais distintos. O primeiro é o seio de Abraão e o segundo é o lugar de tormento. E onde nós vemos isso, irmãos? Nós aprendemos isso lá na história do rico e Lázaro. É uma história, irmãos, não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque parábolas não dão nome aos personagens. E aqui o Senhor dá o nome do personagem principal nesse contexto, que se chama Lázaro. Então, vemos aí que temos o seio de Abraão e o lugar de tormento antes, ressaltando, irmãos, isso aqui é antes da primeira vinda do Senhor, antes da cruz, antes da ressurreição, antes do Senhor ser glorificado, amém? É antes, guardem aí, é antes da primeira vinda do Senhor, é antes da ressurreição do Senhor, amém? Havia o seio de Abraão e o lugar de tormento. Após a morte, os santos iam para o seio de Abraão. E seio aí, irmãos, é companhia, como o seio familiar. É muito bom estar no seio familiar, é muito bom estar na companhia da família, estar acolhido pela família, né? Então, o seio de Abraão é o local onde ele ia para a companhia de Abraão e de todos os santos, aquele que morria, né? Os santos que morriam. Os ímpios, após a morte, iam para o lugar de tormento. E aí eu costumo dizer que o lugar de tormento é a antessala do inferno. Amém?
É a antessala, é a sala de espera do inferno, onde não há porta de saída. Não há porta de saída nesse lugar de tormento no Hades, irmãos, e não há porta de saída do inferno. É por isso que nós não podemos brincar com o Senhor. Então, nessa história do rico, né, e Lázaro, repito, não é uma parábola, porque o Senhor dá nome a Lázaro, que não é Lázaro, irmãos. Lázaro é a tradução, ficou assim na tradução, mas o nome é Eleazar, Eleazar, que no hebraico significa Deus ajudou, ou Deus me ajudou. É lindo, né, irmãos? Deus, o nome dele era Deus me ajudou, a tradução do nome. Então, lá em Lucas 16, do 19 ao 31, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Olha aí, ele dá nome. Se dá nome, irmãos, não é parábola. Que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha aí, o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos. Então o Hades é aquele marrom mais escuro e lá tem o seio de Abraão e o lugar de tormento, irmãos. É a região dos mortos. Por isso que, a respeito do Senhor, a palavra de Deus diz, né, em profecia, não deixará a minha alma no Hades. Não era o inferno, era o local dos mortos. Obviamente que a alma do Senhor não haveria a mínima possibilidade sequer de ir para o inferno, né? Então, ou para o lugar de tormento. Então, o Hades não é o lugar de tormento. A Hades é o local onde tem o lugar de tormento, o local de tormento e o seio de Abraão. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então aí nós vemos o seio de Abraão, o grande abismo e o lugar de tormento, irmãos. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então vejam, irmãos, que o que revela ao homem o seu pecado e leva ao arrependimento não é nenhuma experiência espiritual, é a palavra, pelo que Abraão disse aqui. Ele queria que houvesse algo sobrenatural, né? Algum morto falando, algum anjo falando, alguma figura falando aos irmãos. E Abraão diz: não, se ele não crê na palavra, não pode ter arrependimento, né? Então, voltando aqui, irmãos, Lázaro foi para o seio de Abraão. O local de tormento, o lugar de tormento, foi a residência, né? Que ele ainda está lá, do rico. Veja nessa parábola que Lázaro tem nome, né? Deus ajudou. E o rico não tem nome, irmãos. Que coisa maravilhosa. Por que o rico não tem nome? Porque nós somos conhecidos pelo Senhor pelo nome. E o Senhor é que nos dá um nome novo, de acordo com o que a própria palavra explica e ensina. E nos enche, né, de esperança. Nós teremos um nome novo. O Senhor nos conhece pelo nome. E os ímpios não são conhecidos pelo Senhor. Eles não permanecerão na congregação, no ajuntamento dos justos. Por isso que o rico não tem nome. Mas isso aqui é uma história, não é uma parábola. Amém? Então, esse aqui era o mundo espiritual antes da primeira vinda do Senhor, irmãos. Antes da primeira vinda do Senhor.
E o mundo espiritual depois da primeira vinda de Cristo. O que aconteceu, né? Então vamos abrir agora em Efésios 4, 8 e 9. Efésios 4, versículo 8 e 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, Cristo, após a sua morte, desceu às partes mais baixas da terra, irmãos. Para quê? 1 Pedro 3, 18, 19 e 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. E aí, tendo descido nas partes mais baixas e pregado aqueles que estavam em espírito, que os espíritos estavam em prisão, como nós lemos, pregando para aqueles que estavam presos espiritualmente naquele lugar, aí em Apocalipse 1, 17 e 18, nós vemos que algo mudou, né? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor transportou aqueles que estavam no seio de Abraão e inaugurou, né, um novo local chamado, né, de paraíso, ou ainda, né, terceiro céu. Então, após Cristo, o que acontece? Os santos, quando morrem, não vão mais para o seio de Abraão, não estão mais no Hades, agora eles estão no paraíso, na presença do Senhor. Os ímpios continuam indo para o lugar de tormento. O seio de Abraão agora está, então, vazio, irmãos. Ninguém mais vai para lá. Porque, sendo o seio de Abraão, ainda que seja o seio de Abraão, é no Sheol, é no Hades, é no lugar dos mortos. E os mortos não podem louvar o Senhor. Então agora eles estão com o Senhor, né? Como nós vemos Jesus falando aquele ladrão na cruz, né? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lá em Lucas 23, 43. Ou 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ou ainda Filipenses 1, 23, que diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, hoje, quando os crentes, os que são de Cristo morrem, eles vão para o paraíso, irmãos. Daí, agora, nós podemos compreender, né, de fato, o que acontece com a vinda do Senhor e a ressurreição dos santos. Amém? Mas isso, irmãos, nós veremos na próxima aula. Na próxima aula nós veremos o desenrolar dessa história, essa ressurreição dos santos. O que acontece nessa ressurreição de fato e como será esse momento glorioso. Amém? Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus, nós te exaltamos, bendizemos e glorificamos, Pai. Somos gratos a Ti por este dia, consagramos a Ti o nosso domingo, a nossa semana. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a Deus, a estarmos de forma completa, plena em Tua presença, Senhor. Continua levantando homens e mulheres para realizarem a Tua obra. Dá toda a visão ao Teu servo, nosso pastor, ó Deus. Continua levantando o Teu filho, dando a ele a Tua revelação, Pai, a revelação da Tua palavra para que ele possa alimentar o Teu povo, Senhor.
ó Deus, com a palavra que vem do céu, Pai, com o pão que desce do céu, sendo apenas um instrumento, Senhor, ó Deus, realizador da tua obra, da tua vontade, Senhor. Fica conosco, dá-nos uma semana abençoada, Pai. Assim eu te peço que essa palavra, Senhor, esse estudo, caia numa terra fértil e produza frutos, Senhor, que saltem para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paz, irmãos.